3, né? Só para a gente terminar aqui, porque eu quero entrar no Mateus 24. Aleluia. Mateus 23, verso 29. Pode ficar sentados mesmo. Oh, glória a Deus, aleluia. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que vivem de modo correto. Verso 30. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, nós não teríamos feito o que eles fizeram. Não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que matam os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Quer dizer, eles enfeitavam os túmulos, Moisés, Isaías, Ezequiel, elogiando eles e dizendo que jamais os feriria. Mas Deus, que conhece o coração, sabia que eles iam matar profetas. Eles estavam dizendo que não fariam isso, mas olha só o Senhor diz assim: assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Quer dizer, não mataram, mas são descendência. Estão caminhando para fazer as mesmas coisas. A gente tem falado sobre isso, sobre o que se fala, o que se sente, o que se é. Deus nunca trata com você pelo que você fala. Deus trata com você por aquilo que está dentro de você, por aquilo que está dentro de você. E o nosso Senhor Jesus estava vendo que dentro deles havia muito ódio. Estavam aparentando que não, mas dentro deles estava. O verso 32 diz: portanto vão e terminem o que eles começaram. Aí no verso 33 Jesus pega um pouquinho mais pesado. Ele fala: cobras venenosas, ninhada de... Imagina Jesus falando assim, né? Jesus manso, trata as pessoas fracas, e ele pega os hipócritas e enfia a espada neles. Cobras venenosas, ninhadas de cobra, como espero escapar da condenação do inferno. Verso 34: pois eu lhes mandei profetas, homens sábios, mestres. Vocês vão que matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Aí Jesus vem e traz uma palavra de conhecimento, uma palavra revelada. O profeta Jesus aqui profetizou o que ia acontecer no futuro. E ele fala deles mesmos, fala: vocês vão fazer tudo isso, até pior vocês vão fazer. Vocês estão dizendo que não faz, vocês vão fazer até pior. Vocês vão matar, vão crucificar, vão chicotear. E ainda dentro das próprias sinagogas. E aí ele vem e fala: por isso, verso 35, por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes, que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até Zacarias, filho de Baraquias, os que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O castigo de tudo isso cairá sobre o povo de Deus. Então, olha, sobre o povo de hoje. Então, o que está acontecendo aqui? A palavra de Deus não fala muito sobre Zacarias, filho de Baraquias, mas se vê lá em, acho que é Zacarias capítulo 1, verso 1, fala sobre ele profetizando. Ele era um profeta de Deus. Não se fala muito da história dele, mas o que se entende por essa palavra é que ele foi perseguido e morto por ser profeta. E hoje nós estamos vivendo uma época em que os profetas de Deus vão ser perseguidos. Os verdadeiros filhos de Deus serão perseguidos no reino espiritual. Presta atenção no que eu estou falando. Você vai ser perseguido. Você vai dizer: eu sou profeta? Pode ser nome de ofício, mas você é uma boca de Deus na terra.
haverá muita perseguição espiritual, maligna, de homens iníquos, de pessoas ruins, não é só de demônio não, de gente ruim, gente que quer ver a nossa morte, quer ver o nosso fracasso, quer ver você morto, desistindo de tudo, gente que não dá valor à palavra de Deus, e vai ver o valor que você tem, vai querer tirar o seu valor da presença de Deus. Então o Senhor vem no verso 36 e fala: eu afirmo a vocês que isso é verdade, o castigo por tudo isso cairá sobre vocês hoje. E Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus que lhes manda. Quantas vezes eu quis abraçar o teu povo, assim como galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Queridos, o livro de Mateus inteirinho está sendo dirigido aos judeus, não é isso, pastor? Ele está inteirinho dirigido aos judeus, por isso que Jesus está falando dessa forma com eles. Aí o Senhor vem dizendo: olha, vocês vão matar os profetas, vocês vão matar os mensageiros que eu vou enviar a vocês. Vocês não vão querer ouvir isso. Eu afirmo a vocês que vocês não vão me ver mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Assim, quando ele entrou em Jerusalém, sentado num jumentinho, e eles disseram: bendito que vem em nome do Senhor. Assim, Jesus diz que eles Jesus só viria para eles se eles o reconhecessem como Messias. Há uma nação chamada Israel que não reconhece Jesus como Messias até hoje. E o Senhor diz que ele não será reconhecido até que eles declarem que Jesus Cristo é o Senhor. Lá no verso 24, Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos... Capítulo 24. Acabou o 23, né? Verso 24. Ah, tá, capítulo 24. Jesus saiu do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram sua atenção para o edifício do templo. Então ele disse, vamos ler lá vocês: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Ele profetizou outra vez. O templo foi completamente destruído. Não houve mais o tempo da revolta dos judeus. Os judeus se rebelaram contra Roma e o templo foi completamente destruído 70 anos depois de Cristo. O que a gente vê é que Jesus não falha, diga Jesus, não falha na profecia. E a gente precisa entender que Jesus não falou nada que não se cumpriu e nada do que não vai se cumprir. Amém? Até hoje o templo não foi levantado. Alguns estudiosos dizem que esse templo será levantado antes do revelar do anticristo, não, do falso profeta. Quando o anticristo já estiver aqui, o templo será levantado e depois virá o falso profeta. Mas então esse templo será relevantado novamente. Verso 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e perguntaram, em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer, que sinal virá para mostrar que chegou o tempo que o Senhor vai voltar e acabar com tudo? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, e enganarão a muitas pessoas. Não tenha medo quando ouvirem o quê? Barulhos de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso, não é? Tudo isso vai acontecer. Ainda não será o fim. Uma nação, um país, em vários lugares de parto. Queridos, nós sempre ouvimos falar de guerra, nós sempre ouvimos falar de falta de comida, sempre ouvimos falar de fome, mas o que o Senhor está dizendo aqui é que quando isso se intensificar,
Não é um barulho aqui, outro lá. É quando a coisa começar a tocar nas nações, aqui, ali e lá. Quando as coisas que estão sendo faladas aqui, elas começarem a atingir o mundo, é sinal de que a coisa está ficando feia. Jesus está vindo. Nós estamos vivendo a pior época de guerras, de rumores, de morte, de fome, de pestes. Agora já está vindo outra praga para as nações. Eles ficam dizendo que vem lá da África, já perceberam? Sempre alguém que está trazendo. Nunca é eles que estão jogando. Todo o trabalho do anticristo é fazer com que as nações se volte para ele. Na economia, na doença, nas pragas, nas descobertas da medicina. Tudo está contribuindo para a volta de Jesus e para o governo do anticristo. Há dois paralelos aqui. Há o paralelo da igreja de Cristo e o mundo que jaz no maligno. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, mas a igreja está firme em Cristo. Estão caminhando duas linhas paralelas, juntas. Nós estamos do lado de Cristo, mas nós não podemos negligenciar os sinais, porque os sinais estão aí. Eles estão dizendo que daqui a 100 dias, menos que 100 dias, porque já foi contado desde o mês passado, já estamos acho que 45 poucos dias, vai acontecer uma tragédia no mundo. Estão contando. Essas pragas que estão chegando já foram faladas desde o ano passado. Eles estão trabalhando para que o povo abandone a Cristo, para que nós deixamos o Senhor, para que a igreja de Cristo perca a fé e para que o mundo jaz no maligno. Todo o trabalho do anticristo é para destruir a sua fé. Há dois paralelos. Então, se nós estamos na linha de Cristo, eu quero ministrar isso para você porque nós precisamos prestar atenção nos sinais. Se nós estamos na linha de Cristo, nós estamos no vento do Espírito. O vento do Espírito sopra, ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Quem está no Espírito vai seguir o comando do Espírito. Aí você vai dizer, mas pastora, está vindo aqui, está vindo lá, está acontecendo lá, a fome está vindo, a economia está caindo drasticamente, os países estão encurralados com cada governo, e cada governo que tem em cada país, os seus países estão caindo. E nós como ficaremos? Nós ficaremos na posição do Espírito. Amém? Amém. Presta atenção. Por quê? Porque há uma atmosfera maligna. Há um governo maligno, há o anticristo, há o governo do anticristo que está sendo dominado pelos homens, mas há um espírito do anticristo que está sobre o mundo e ele ataca a igreja. Ele ataca você, ele me ataca. Aonde que ele ataca? Querendo nos tirar a força, querendo nos tirar a fé, querendo nos paralisar, querendo que você desista, que você não creia, que você abandone, que você não viva mais a sua vida em Cristo. Esse é o propósito do diabo com a igreja. E qual é o trabalho de Deus com a igreja nesses últimos dias? É levantar uma igreja gloriosa, uma igreja que vai orar e o fogo vai cair, uma igreja que vai curar, vai salvar vidas, vai ressuscitar mortos, vai curar câncer, vai curar AIDS, vai fazer pedra nascer no lugar, uma igreja movida pelo Espírito, cheia do poder, aleluia. Esse é o trabalho do Espírito nesses últimos dias. Então o que você vai fazer daqui para frente? Você vai se encher do Espírito Santo. Não tem outro caminho. Não tem ninguém aqui que não seja capaz de perder a fé, igreja. Eu sou, você é. Não tem nenhum de nós aqui forte o suficiente para dizer, eu vou ficar até o fim. Nós só ficaremos até o fim se as nossas condições espirituais estiverem no Espírito. O Senhor tem nos levado aí, já fez uns 2, 3 anos, a ministrar sobre o Espírito Santo. E eu continuo ministrando isso aqui, eu continuo falando sobre isso, porque os dias são maus.
Uma área que Satanás vai trabalhar muito, a mente. Ele já trabalha na nossa mente. Quantas vezes a gente está lá e ele está lançando palavras. Eu falei que tem 3 vozes, 3 ou 4 vozes. Tem a sua voz, tem a voz da velha criatura, tem a voz do Espírito Santo e tem a voz do diabo. Você consegue discernir? Nós já ministramos isso aqui. São 4 vozes. Quais são? A sua voz, diga, a minha voz, a voz do Espírito, a voz do velho homem e a voz de Satanás. São 4 vozes. Você tem que discernir. Você tem que saber quem está falando. Quem está falando agora comigo? Quem está suando essa palavra no meu ouvido? Quem está dizendo isso para mim? É a voz de Deus? É a voz do Espírito? É aquela velha pessoa que não pode mais se ressuscitar e voltar a ser o que era? Ou é a voz de Satanás me conduzindo para um caminho de derrota? Foi esse ontem, né, que você chegou em casa falando? Foi ontem. Estava ontem. Fala aqui para a pessoa. Vai dar um testemunho. Eu tenho uns momentos que eu paro, assim, quando eu paro, eu costumo orar pela igreja, especificamente por algumas pessoas que o Espírito vai me dando. Aí eu vou e oro pelo nome. Não dá para orar por tudo, mas o Espírito, tem hora que ele leva uma pessoa e eu vou lá e passo um tempo orando. Eu fiquei alegre quando terminei de orar por uma pessoa, uma família, né? E de repente, naquele momento alegre, coisa de 5 minutos, eu já pensei, olha só, que voz é essa? Eu já pensei, vai te dar trabalho depois que se converter. Aí eu lembrei de todas as pessoas que deu trabalho para se converter, já está dando sinal, falei, em 5 minutos eu já estava com o coração apertado. Falei para ele, eu estava orando pela pessoa e estava com o coração apertado em 5 minutos. Aí eu parei e falei assim, espera um pouquinho. Como é que Cristo, o que Cristo está pensando a respeito desta pessoa? Aí na hora veio, o pensamento de Cristo é de paz, é amor, é salvação, é esperança. Cristo acredita nessa pessoa. Eu falei, se Cristo acredita, eu acredito também. Isso não é Deus falando comigo. Esse sentimento ruim é um trauma no passado, ou é a voz do diabo, mas uma coisa eu sei, não é Deus falando comigo. E aí passou, depois de 5 minutos depois de novo. Irmãos, é sério, eu fiquei impressionado. Eu já estava bem, fiquei bem com esse pensamento. Falei, glória a Deus. Deus já falou comigo, é Deus falando. Depois de 5 minutos veio outro pensamento negativo, né? Vai acontecer isso e isso. E me veio as lembranças. Aí lá estava eu com meu coração acelerado. Eu falei, mas que inferno! Que inferno! Agora, em nome de Jesus, o que Cristo está pensando a respeito desse pensamento que está na minha cabeça? Aí é todo ao contrário. Eu falei, então o meu pensamento é o de Cristo. É um novo tempo, é tempo de poder, é o tempo em que Cristo irá salvar os piores. Quanto pior, maior será essa salvação. Então foi isso que eu pensei. Eu fiquei alegre e de repente esse pensamento negativo sumiu, simplesmente desapareceu. Eu tive que repreendê-lo por 2 vezes, num prazo de pouco tempo, né? Então eu estava falando para ela, eu fiquei impressionado, porque eu não aceito mais esse tipo de pensamento, né? E aí eu falei para ela que eu confrontei as 2 vezes, mas foi uma batalha. Depois que eu venci a batalha, acabou o pensamento, prevaleceu o que Cristo pensa a respeito dessa questão da minha vida, ou de toda aquela pessoa. Aleluia. Não aceite todo pensamento. Não aceite toda sugestão. Eu vou te dar uma sugestão e aquela sugestão pesou no seu espírito. Não aceite. Amém? Amém? Às vezes a velha criatura quer se levantar. O velho homem começa a pensar como a velha criatura. Não aceite a velha criatura. A nova tem que conduzir sua vida. Então nós sabemos que Satanás trabalha nas nossas mentes. A nossa vida é conduzida pelo Espírito. Se nós não confrontarmos, quem vai confrontar? Não é verdade? Se você não dizer basta, quem vai dizer? É você. É você que vai dizer o caminho.
Satanás vem e fala para você: você é um fracassado. Você vai dizer a ele: eu não sou um fracassado. Jesus me venceu por mim lá na cruz, e com ele eu sou mais que vencedor. Ele disse isso a meu respeito. Nós temos que confrontar, nós temos que sair do nível de rastejar para subir. Lembra da ministração sobre a frequência? Sai da frequência baixa e entra na frequência alta. Não fica lá em cima. Fica lá, potencializa o que Deus tem para você. Não fica potencializando o que o diabo tem para você. Naquilo que você foca é aquilo que cresce. Se você foca em Cristo, você cresce em Cristo. Se você foca na palavra, a palavra cresce em você. Se você foca nos demônios, os demônios se apoderam, eles crescem. Se você foca na desgraça que ele fez, as desgraças que ele faz, as desgraças dele vai ficar maior na sua vida. Foca em Cristo. Sai da frequência do inimigo, entra na frequência do Espírito. Vocês já perceberam que quando a gente entra no Espírito, não tem terror? Não é verdade? A gente não esquece tudo. Tem uma coisa sobre a nossa mente, que a nossa mente parece que ela paralisa naquele tempo, não é? Parece que a gente não está pensando em mais nada. Parece que o cérebro deu uma parada agora. Por quê? Porque nós estamos na frequência do Espírito. Quando você entra na frequência do Espírito, ali vem a palavra de profecia, ali vem a palavra de revelação, ali você tem visão, ali você fala em línguas, ali você adora, ali você vê o trono de Deus. É a frequência do Espírito. Então o Senhor, Ele quer que nós nos posicionamos. E Jesus, onde eu parei, gente, aqui? Verso 3, né? 9. Depois vocês serão presos, entregues para serem maltratados, vocês serão mortos, todos odiarão por serem meus seguidores. Nessa época muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Vai acontecer tudo isso, está acontecendo. Nós já estamos sendo odiados. Eu sigo um pastor na internet e ele está fazendo umas lives, ele está falando sobre a nova era, sobre essa praga que está chegando. E ele estava falando, e ele disse que ele fez uma live lá, eu não assisti, mas ele disse que a live dele caiu, roubaram a live dele, tiraram do ar, ele não conseguiu recuperar mais. E toda vez que ele vai falar, já é cortado, começa a cortar, começa a cair a internet, começa a cortar o que ele tinha falado. Ele falou: há uma perseguição espiritual. Uma outra pastora também, né, que a gente sempre quando vai ver ela, está sempre ruim a internet dela, está sempre cortando. Eu quero ministrar isso para vocês, queridos. Isso é demônio. Eles nos odeiam. Você não pense que você vai ser querido, você vai ser representante de Cristo, mas em muitos lugares você não vai ser bem-vindo. Mas isso não importa, amém? O que importa é que você tenha autoridade de Cristo na terra. E no reino de Deus a igreja prevalece. As portas do inferno não prevalecem contra a tua vida, aleluia. Você não depende desse governo maligno, você depende do governo de Cristo. Cristo é o teu rei, Ele é o teu governante, aleluia. Glória a Deus. Essa é a linha de Cristo, esse é o pensamento da igreja. Essa igreja gloriosa vai expulsar demônio. Essa igreja gloriosa vai curar enfermo. Essa igreja gloriosa vai orar e pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Essa igreja gloriosa é aquela que vai falar em línguas na televisão e não vai ter quem cale ela falar novas línguas. Essa igreja é a linhagem de Cristo. Então o Senhor fala que há muitas coisas que vão acontecer e não só aconteceu depois da palavra profética, como vai acontecer. Todos vão odiar, nessa época muitos vão abandonar sua fé. Quantos você vê hoje abandonando a fé? Quantos você vê desistindo? Quantos estão abandonando Cristo e não estão abandonando a igreja, estão abandonando Cristo? Estão indo para servir demônios.